Então, muito bom, né? Sejam bem-vindos aí esses irmãos que estão conseguindo chegar para essa parte da noite do nosso estudo. E nós vamos continuar então aqui com capítulo 5, versículo 43. Nós vamos terminar o 43, o capítulo 5, e vamos entrar no capítulo 6. Não vai dar para falar dessa primeira parte do capítulo 6 por causa do nosso tempo, e não foi proposital, mas nós vamos falar sobre jejum depois do jantar. Olha só que legal, né? Ainda bem que a gente não falou do jejum antes do jantar, senão o Dumont não ia comer a pizza, o Fábio não ia comer aquele pão feito em casa, né? Nós deixamos para falar sobre o jejum depois do jantar. Mas acho que nós vamos falar sobre isso só no sábado que vem. Não vai dar tempo da gente chegar nessa parte hoje. Mas hoje nós vamos terminar o capítulo 5 e entrarmos no capítulo 6. Tá? Vamos até 9 horas e vamos parar às 9 horas hoje à noite. Então, pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Alguém leia para a gente, por favor, os versículos 45 até o 48. Eu leio. Posso ler? 43 ao 48, por favor. Vocês ouviram o que foi dito. Amem o próximo e odeiem seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por aquele que os persegue, para que vocês venham a ser o filho do seu Pai que está no céu. Porque ele traz o arraiar, o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuvas sobre os justos e os injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, e recompensa vocês receberão. Até os publicanos fazem isso. E se saudares apenas os seus irmãos, que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Obrigado, Carlos André. Então, vamos falar aqui sobre o quinto exemplo deste novo padrão de vida. Já vimos 4 exemplos deste novo padrão de vida que Jesus está anunciando para os seus discípulos. Lembra que o Sermão do Monte é falado para os discípulos, não é para pessoas de fora. Você e eu, né, que já tomamos a decisão de obedecer Jesus, o Sermão do Monte é para nós. Então, Jesus está nos mostrando como é a vida, ou como deve ser a vida, daqueles que decidiram obedecer Jesus. Está nos dando um novo padrão de vida. E o quinto exemplo é exatamente esse, o amor cristão. O amor cristão é o quinto exemplo. Encontramos aqui uma passagem que fala sobre relacionamentos pessoais. Relacionamentos. Essa passagem aqui que acabamos de ler descreve o cristianismo em ação. E até mesmo aqueles que nunca entraram dentro de um prédio de uma igreja conhecem essa passagem. E muitas vezes até condenam os cristãos por não praticarem esta passagem de amor ao próximo, né? Todo mundo conhece esta passagem. O que será que Jesus está querendo dizer com amar os seus inimigos? Amar o próximo é fácil, mas e amar os inimigos? O que será que Jesus está querendo dizer com isso? A palavra amor, na língua portuguesa, é uma palavra só para descrever todos os tipos de amor. Na língua grega,
a palavra amor é uma palavra diferente para cada tipo de amor. O grego é bem específico, o português é mais geral. A palavra para amor aqui, usada no versículo 44, ame os seus inimigos, é a palavra grega ágape ou agape, dependendo como você queira falar, né? É aquele amor incondicional. A palavra ágape é traduzida como uma benevolência inquestionável. Algo que você faz para alguém sem questionamento nenhum. Se nós tivermos esse tipo de amor, não importa o que a pessoa fez contra nós, não importa a maneira como a pessoa nos trata, não importa se ela nos insulta, nunca devemos permitir que qualquer animosidade venha da nossa parte contra ela. Essa é a palavra ágape ou agape, uma benevolência inquestionável. Esse é o tipo de amor que Jesus está dizendo aqui. Jesus nunca, vamos deixar isso bem claro, Jesus nunca está nos pedindo para amarmos os nossos inimigos da mesma maneira que amamos os nossos amigos. Não é isso que o texto está querendo dizer. Jesus nunca vai nos pedir para amarmos nossos inimigos da mesma maneira que amamos a nossa família. É um outro tipo de amor. De novo, na nossa língua brasileira, é tudo uma palavra só. E às vezes a gente não consegue entender muito bem uma passagem dizendo, olha, como é que eu vou conseguir amar o meu inimigo do mesmo jeito que eu amo meus filhos? Não é isso que Jesus está dizendo, né? É um tipo específico de amor. É aquele amor ágape ou agape. A palavra grega storge, é amor, mas é amor de família. É o mesmo amor na língua brasileira, mas no grego significa um outro tipo de amor, né? É o amor que você tem pela família. A palavra filia significa amor, mas é o amor que existe entre amigos, uma amizade, é o amor filia. Existem vários tipos de amor diferentes, mas este amor ágape, que Jesus está dizendo aqui, que devemos ter pelos nossos inimigos, é um amor que vem da nossa mente. É uma determinação da nossa mente. Ágape ou agape é o poder de amar aqueles de quem nós não gostamos e aqueles que não gostam de nós. É esse tipo de amor que Jesus está dizendo aqui. Esse tipo de amor é o amor que consegue amar os inimigos. É diferente do amor que nós temos pela nossa família, pelos nossos amigos. É diferente, não é? Não é o mesmo tipo de amor. Somente quando Cristo vive em nosso coração, somente quando nós somos controlados totalmente por Deus, nós podemos ter esse tipo de amor. Esse tipo de amor faz com que nós oremos pelos nossos inimigos. Como é que eu vou orar por uma pessoa que eu não amo? É muito difícil, não é?
muito difícil. Mas com este tipo de amor, eu consigo até mesmo orar pelos inimigos. E Jesus, eu creio, não está falando isto aqui, mas eu acho que é uma boa lição para você e para mim. A melhor maneira de acabar com ressentimentos entre uma pessoa e outra é poder orar por ela. Se você consegue orar por uma pessoa, vai ser muito difícil você ter ressentimento dessa pessoa. Nós falamos sobre retaliação algum tempo atrás, né? Eu acho que isso aqui está ligado. Esse amor aos inimigos, o fato de você conseguir orar por alguém, acaba com o ressentimento, acaba com a ideia de retaliação. E por que será que Jesus está dizendo que é tão importante que nós tenhamos este tipo de amor? Por que é importante nessa nova vida, nesse novo padrão de vida, eu e você termos este tipo de amor? Por que será que é tão importante? Eu entendo que a razão é ao mesmo tempo muito simples e muito poderosa. Este tipo de amor faz com que eu e você sejamos como Deus. Se eu consigo ter este tipo de amor, eu estou sendo como Deus. Jesus está mostrando aqui para você e para mim que as ações de Deus no mundo são ações de benevolência inquestionável. É o tipo de amor ágape. Deus faz com que o sol nasça para todos, não é? Bons e maus. Deus manda chuva para os justos e para os injustos. Deus derrama a sua benevolência até mesmo para aqueles que estão em desacordo com a sua vontade. Esse é o tipo de amor ágape, né? Aquele que demonstra uma benevolência sem questionamento nenhum. E a razão que eu e você precisamos ter esse tipo de amor, ao ponto de amar nossos inimigos, é porque Deus tem esse tipo de amor. E quando eu consigo fazer isso, eu estou sendo como Deus, no sentido deste amor. Quando eu consigo reproduzir na minha vida este tipo de amor benevolente, sacrificial, eu estou sendo como Deus. Por isso que é importante nós praticarmos esse tipo de amor, né? Nós estamos mais perto da perfeição quando aprendemos a perdoar como Deus perdoou e a amar como Deus perdoou, a amar como Deus amou. O quinto exemplo deste novo padrão de vida é esse amor cristão, um amor ágape, um amor que não questiona, um amor até mesmo pelos inimigos. Difícil, não é? De novo, não são fáceis os ensinamentos de Jesus, mas são um termômetro para eu e você identificarmos como nós estamos no controle das nossas vidas. Quanto mais fácil se torna o Sermão do Monte, mais Deus tem controle sobre nossas vidas. Quanto mais difícil é o Sermão do Monte, mais eu tenho controle sobre minha vida. Você tem controle sobre sua vida.
Então, Jesus deu 5 exemplos de um novo padrão de vida, no capítulo 5. O que eu tenho que ser para mostrar que a minha vida está sendo controlada por Deus. Não é? Se eu quero realmente mostrar que Ele manda na minha vida, eu vou ter esse novo padrão de vida. Vou procurar fazer as coisas da maneira como Deus deseja. No capítulo 6, Jesus vai falar sobre louvor. E nós vamos ver dos versículos 1 até o versículo 18. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, até o versículo 18. Ele vai falar sobre 3 ações dos judeus que têm a ver com louvor, que eram as mais comuns e as mais realizadas naquela época. Ele vai falar sobre ajuda aos pobres, então podemos falar sobre oferta. Jesus vai falar sobre oração e Jesus vai falar sobre jejum. Jejum. E eu vou ver se no sábado que vem a gente consegue falar sobre jejum bem antes do período do jantar. Aí nós vamos ver realmente se a teoria é igual à prática, né? Aí vamos ver, depois do jantar, se a gente conseguiu praticar isso ou não. Hoje a gente não vai conseguir falar, ainda bem, né? Porque a gente comeu bem no nosso intervalo para o jantar, mas sábado que vem vai ser diferente. Vamos ver então. Vamos ver se a gente consegue falar hoje sobre a ajuda aos necessitados. 3 grandes pilares que todo bom judeu baseava a sua vida: ajuda aos pobres, oração e jejum. Embora a ajuda aos pobres e o jejum não sejam tão praticadas hoje como eram na época de Jesus, os princípios de Jesus se aplicam para mim e para você hoje, para nós. O ponto de Jesus, eu entendo aqui no começo do capítulo 6, é que qualquer ato de louvor não é para ser feito para impressionar os outros, mas sim para impressionar a Deus. O nosso louvor não é para impressionar outras pessoas. O nosso louvor é feito para Deus. E Jesus vai usar os 3 pilares do louvor do judeu: ajuda aos pobres, oração e jejum, para mostrar exatamente isso. O judeu estava louvando a Deus errado. Ele queria impressionar o outro com o seu louvor. Mas o louvor é feito para Deus. E o ensinamento é o mesmo para você e para mim. Qualquer ato de louvor a Deus não é para ser feito para impressionar os outros, mas é feito para Deus. O dar da sua oferta, a oração, o jejum, eram muitas vezes feitos para impressionar os outros. E nós vamos ver Jesus deixando isso muito claro. Mas se a nossa vida é controlada por Deus, o nosso louvor vai ser para Deus. Nós não vamos fazer para os outros verem e nos glorificarem, né? Dizerem para nós: olha, como aquela pessoa ora bonito, né? Olha as palavras que essa pessoa usa. Não. O nosso louvor não é para impressionar os outros. Não é para dizer: olha, eu estou jejuando há 30 dias. Não. O nosso louvor é para Deus.
não é para impressionar outros. Se nós estivermos tentando impressionar os outros, então Deus não é o centro do nosso louvor, né? Deus não é o objeto do nosso louvor, se eu estou tentando impressionar os outros. Muitas vezes, coisas certas podem ser feitas por motivos errados. E creio eu que é isso que Jesus está querendo ensinar aqui. Coisas certas podem ser feitas por motivos errados. E isso não é para impressionar o nosso Deus. Muitas vezes Jesus condenou os fariseus por serem hipócritas. Lembra disso? Quantas vezes Jesus falou hipócritas? Mateus capítulo 23, por exemplo, várias vezes Jesus chamando os fariseus de hipócritas. O comportamento deles não podia ser criticado, mas Jesus sabia que eles não faziam o que eles mandavam os outros fazerem. Nenhum judeu criticava o fariseu, o mestre da lei, mas Jesus vai chamá-los de hipócritas, porque eles falavam uma coisa, mas faziam outra. Se o nosso louvor a Deus é feito da maneira certa, Deus vai ser o centro, o objeto do nosso louvor. E nós não vamos fazer nada para impressionar outras pessoas, para que outras pessoas pensem de nós, olha como aquela pessoa é espiritual. Olha, aquela pessoa deve ser muito estudiosa da palavra de Deus. Nosso louvor não é para ser assim. Nosso louvor é para impressionar a Deus. Uma pessoa que está querendo louvar a Deus da maneira certa, vai fazer de tudo para que o seu louvor seja para Deus e não para que os outros vejam. Vamos falar um pouquinho sobre a parte de ofertar. Vamos entrar aqui no capítulo 6. Quem pode ler para a gente os versículos de 1 a 4? Capítulo 6, versículos de 1 a 4. Por favor, alguém pode ler para a gente aqui. Posso ler? Pode ler, por favor. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Obrigado. Exatamente isto. Vamos começar falando um pouco sobre a maneira errada de ofertar. Para o judeu, o dar esmolas, ajudar o necessitado, era uma das coisas mais sagradas de todos os seus deveres religiosos. O judeu levava isso muito a sério. Havia um ditado dos rabinos que dizia o seguinte: maior é aquele que dá esmolas,
do que aquele que oferece todos os outros sacrifícios. Maior é aquele que dá esmolas do que aquele que oferece todos os outros sacrifícios. Dar esmolas, ajudar os necessitados, estava em primeiro lugar no catálogo das boas obras do judeu. Primeira coisa era esta. Os ensinamentos dos rabinos, neste ponto, eram os mesmos de Jesus. Eles também proibiam o dar esmolas de uma maneira ostentosa, de chamar a atenção. E eles diziam até: aquele que dá secretamente é maior que Moisés. Olha, para um rabino falar isso, é porque levava muito a sério, né? Aquele que oferece secretamente é maior que Moisés. Existia um certo costume ligado ao templo dos judeus. Dentro do templo existia uma sala chamada o Quarto do Silêncio. Acho que tinha um filme há algum tempo atrás com esse título aí, não tinha? Quarto do Silêncio, alguma coisa assim, não tinha? Um lugar de oração, não era? Alguma coisa assim. Quarto de guerra. O Quarto de guerra. Ah, quarto de guerra, tá, desculpa. Quarto de guerra. Mas nessa sala era chamada de o Quarto do Silêncio. Pessoas que queriam receber um perdão por um pecado cometido colocavam o seu dinheiro nesta sala. Os pobres eram, então, secretamente ajudados com essas contribuições. Mas, como em muitas coisas que nós estamos vendo, a prática não era igual à teoria. Muitas vezes, o ofertante dava de tal maneira que todos pudessem ver a sua oferta. Ao invés de entrar naquele quarto e depositar a sua oferta secretamente, ele dava a sua oferta de uma maneira que todos pudessem ver. E dava muito mais para trazer glória para si mesmo do que para ajudar os necessitados. Infelizmente, isso se tornou a prática. A ideia talvez até fosse boa, não é? De você dar secretamente, e esse dinheiro era ajudado, era usado para ajudar os necessitados. Mas a prática era outra. A pessoa fazia questão de ser vista. Eu não sei como é que ela fazia, mas talvez ela fizesse barulho para entrar no quarto, né? No quarto lá do silêncio. Talvez a hora que ela fosse entrar no quarto, ela derrubava a sua bolsa cheia de dinheiro no chão e todo mundo via que essa pessoa ia fazer uma contribuição naquele quarto. Eu não sei como era isso, mas a pessoa fazia de uma maneira a ser notada, para trazer glória para si mesmo, e não tanto para ajudar os outros. Outro costume muito comum naquela época era com relação à água. Água. A água naquela época não era tão fácil de ter como nós temos hoje, não é? Não tinha água encanada. Não dava para ir na sua cozinha e abrir uma torneira e sair a água para você lavar a comida ou até mesmo lavar suas mãos. Então, uma das coisas interessantes ligada com oferta tinha a ver com a água. Quando alguém queria fazer uma boa ação, essa pessoa ia então até um carregador de água. Eram muito comuns
pessoas carregando água pela cidade. Elas tinham que ir até um poço, encher o seu vaso de água e levar para sua casa. Então, era muito comum você ver pessoas carregando vasos cheios de água. E quando alguém queria fazer uma boa ação, essa pessoa ia, então, até um carregador de água que tivesse uma boa voz. E essa pessoa dizia para o carregador: vai dar água àquelas pessoas ali naquela praça que estão com sede. E o carregador de água ia, então, até a praça, onde tinha muita gente, e gritava com a sua boa voz: venham beber todos dessa oferta. E o ofertante, aquele que estava pagando pela água, ficava ao lado do carregador de água, dizendo: me abençoem, porque eu que comprei esta água para vocês. Olha só que situação, né? Como é que as pessoas, então, estavam ofertando para chamar atenção para si? Isso era algo abençoar ele. na época de Jesus, muito comum. Era esse tipo de oferta que Jesus aqui está condenando. Quando ele fala, né, no versículo 2, né, quando vocês dão esmolas, vocês anunciam com trombetas. Era isso mesmo. Se eu quisesse fazer uma boa ação, eu ia até um carregador de água que tivesse uma boa voz. Se fosse um carregador de água que não tivesse voz, nem ia para ele, né? Mas tinha que ser alguém com uma boa voz. E esse carregador, então, falava: olha, eu trouxe água, não é? Eu trouxe água para vocês. E eu que comprei a água, ficava do lado do carregador dizendo: fui eu que comprei essa água para vocês. Olha como eu sou bom. Isso era muito comum na época de Jesus. E era isso que Jesus estava condenando. E ele diz que os hipócritas é que fazem coisas assim. Os hipócritas é que chamam atenção para eles mesmos. E a palavra hipócrita vem de uma outra palavra grega, que é a mesma palavra para um ator. Um ator de cinema, um ator de teatro, né? É a palavra usada para este ator. Porque pessoas assim estavam sendo como atores, colocando uma máscara na sua frente e agindo de conforme aquela máscara. Depois jogava a máscara fora, punha uma outra máscara e agia de conformidade com aquela máscara. Isso que um ator fazia, né? Ele vestia certas máscaras e o seu personagem era de acordo com a máscara que ele estava usando. Então, a palavra hipócrita vem disso. É você vestir uma máscara, né? Você falar uma coisa, mas agir de uma maneira diferente. Por que será que pessoas davam esmolas naquela época? Eu posso pensar em algumas ideias aqui, talvez você tenha outras, né? Essa pessoa ofertava não porque ela desejava ofertar, mas porque ela queria que outras pessoas vissem como ela era boa. A glória vinha para ela e não era dada para Deus. Esse tipo de oferta, Deus está condenando. As pessoas davam como se fosse uma forma de prestígio, né? Olha quanto que eu tenho. Então, quanto mais eu tenho, mais eu vou dar, mas no sentido das pessoas verem eu dando. Isso me dava mais prestígio.
E essa oferta não era para Deus, mas era para a sua própria glória, para as pessoas reconhecerem como aquela pessoa era boa. E Jesus está condenando este tipo de oferta. Jesus diz aqui, olha, quando você for ofertar, a sua mão direita não deve saber o que a sua mão esquerda faz, e vice-versa, né? Neste sentido, olha, quando você for ofertar algo a Deus, faça de uma maneira que as outras pessoas não saibam, porque senão aquilo está trazendo glória para você e não está trazendo glória para Deus. Quando nós ofertamos da maneira certa, quando nós ofertamos com o nosso coração certo, a nossa oferta sempre vai trazer glória para Deus e nunca para nós. Por isso, quando nós ofertamos hoje, ninguém precisa saber quanto uma pessoa oferta, quanto a outra pessoa oferta. Não é para trazer glória para nós. Deus sabe. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe se eu estou ofertando da maneira como Deus deseja. Então, o primeiro exemplo de louvor que Jesus usa aqui era a oferta. Algo muito comum, algo que o judeu levava a sério, mas muitas vezes a maneira de ser feita a oferta era errada. Como nós falamos, né? Coisas certas sendo feitas por motivos errados. Isto não é o louvor que Deus deseja. Ele quer que nós façamos as coisas certas com os motivos certos. E o motivo da oferta é agradar a Deus. Com certeza, nossas ofertas ajudam aqueles necessitados. Mas ninguém precisa saber. Olha, fui eu quem dei aquele valor. Não. Tudo é colocado junto e dessa oferta os necessitados, então, são ajudados. Então, a primeira ideia aqui com relação à oferta é: vamos lembrar que o nosso louvor é feito para Deus. Não é feito para as outras pessoas observarem como nós somos bons. O segundo ato aqui de louvor, e eu acho que nós não vamos conseguir chegar até o final desse hoje, mas não faz mal. A gente retoma no sábado que vem. Mas o segundo ato de louvor era oração. Oração. E nenhuma nação tinha um ideal maior de oração do que a nação judaica. Os judeus levavam a sério suas orações. Alguém leia para nós, por favor, versículos de 5 a 8. 5 a 8, por favor. Vou ler aqui. Pode ler, por favor. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não seja como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês
Antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim. Obrigado. Até quando? Até 8. Até 8? Tá bom. Isso. Obrigado. Então, primeira coisa que nós vamos ver, e talvez a gente consiga fazer isso hoje, é a maneira errada de orar. Depois nós vamos ver a maneira certa de orar. Jesus vai ensinar os seus discípulos como orar. Mas primeiro, ele vai mostrar a maneira errada, como não orar. Um dos lamentos que os rabinos tinham era de não poder orar o dia inteiro. Eles levavam a sério essa parte de oração. Mas alguns erros, com o passar do tempo, haviam entrado dentro dessa rotina de oração. Por exemplo, a oração tinha uma tendência a se tornar algo formal. Eu não sei se você já ouviu oração formal, mas para o povo judeu, algo que era tão sério começou-se a entrar numa formalidade. Existia duas coisas que todo o judeu, homem, era obrigado a recitar todos os dias. Era uma obrigação. Uma delas era o que nós chamamos de Shema. Shema, que consistia em 3 passagens do Velho Testamento. Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 11 e Números capítulo 15. 3 passagens formavam este Shema. O judeu era obrigado todos os dias a recitar o Shema. E o Shema precisava ser recitado de manhã e de noite, todos os dias, 2 vezes por dia. E tinha que ser recitado o mais cedo possível na manhã, antes das 9 horas da manhã e antes das 9 horas da noite. Então, todos os dias, 2 vezes por dia, tinha os horários certos e tinha o que eles tinham que falar. Então, a tendência das orações eram que as orações poderiam se tornar muito formais. Muitos judeus recitavam o Shema com reverência e com adoração verdadeira. Outros, porém, recitavam o Shema com pressa. Você já orou com pressa? Né? Tinha que ser naquele horário, tinha que ser aquelas palavras e não podia passar das 9 horas da manhã. Então, muitos faziam isso com uma devoção sincera. Outros recitavam com pressa antes de partir para o seu trabalho, dos seus afazeres diários. O Shema tinha toda a chance de se tornar uma vã repetição. E Jesus fala isso nessa passagem que acabamos de ler. Eram as mesmas palavras, nos mesmos horários, 2 vezes por dia. Isso não foi Jesus que ensinou. Isso eram os rabinos, que obrigavam as pessoas a fazerem isto. Então, a oração poderia se tornar muito facilmente algo formal, uma vã repetição. A segunda coisa que o judeu precisava recitar todos os dias era algo conhecido como 18. Tinha um nome hebraico, mas eu nem vou tentar pronunciar esse nome hebraico aqui. O significado era 18.
consistia então de 18 orações. E é até hoje parte essencial das sinagogas. Se você tiver a oportunidade de visitar uma sinagoga e estiver um período de adoração a Deus, esses 18 vão ser recitados. Consistia então de 18 orações, orações bem curtas, mas a lei exigia, não Jesus, não a lei de Moisés, mas aquilo que os rabinos ensinavam. A lei exigia que esses 18 fossem recitados 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. E você já está entendendo, né? Tinha uma grande tendência a se tornar uma repetição. Como alguém que estivesse falando algo como se fosse um encanto, né? Repetindo, repetindo, repetindo aquelas mesmas frases. Existia até um resumo que alguém uma vez inventou, que alguém poderia recitar, caso não tivesse tempo de recitar os 18 por inteiro. Então, você podia resumir aquilo e recitar somente aquilo 3 vezes por dia. Outra coisa errada nas orações era que o judeu tinha uma oração para todo tipo de ocasião. Todo tipo de ocasião. Existia uma oração específica para antes de comer e outra oração para depois de comer. Existiam orações ligadas a chuvas, a tempestades, orações quando eles avistassem o mar, orações quando eles avistassem a terra, orações quando recebessem boas notícias, orações quando usassem móveis novos na sua casa, orações quando entrassem ou quando saíssem de uma cidade. Olha que ponto isto chegou com relação à oração. Tudo tinha uma oração específica. A intenção, mesmo sendo boa, levava ao formalismo e a vãs repetições. Outra coisa, o judeu tinha certas horas que ele era obrigado a orar. Essas horas eram a hora terceira do dia, a hora sexta do dia e a hora nona, 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Horários comuns de oração dos judeus. Não importa onde ele estivesse, nestes horários ele tinha que parar o que ele estava fazendo e fazer uma oração. Isso também poderia levar alguém a simplesmente falar palavras sem pensar no que estava falando. Vãs repetições. Havia uma tendência também de fazer orações em certos locais públicos. Alguns rabinos ensinavam que a oração só tinha eficácia se fosse feita no templo ou na sinagoga. Olha só que coisa. Era costume ir no templo nesses horários de oração. Lembra? Até mesmo os apóstolos de Jesus, no começo do livro de Atos, vão ao templo nestes horários para orar. Era o costume do povo judeu orar em certos horários e em certos locais. Havia o perigo de se pensar que Deus
só ouviria a sua oração se fosse naquele horário e naquele local. Havia uma tendência também para orações muito longas. E eu não sei sobre você, mas orações muito longas tiram a minha atenção. Não sei se você é assim ou não, mas o judeu tinha uma tendência a fazer orações muito longas. Ainda hoje existe a ideia que, se batermos na porta de Deus por muito tempo, Deus vai acabar não aguentando e vai acabar atendendo, não é? E as orações se tornam muito longas. Muitos judeus caíam neste erro. Eu tinha um professor na faculdade de teologia, lá nos Estados Unidos, que costumava dizer a seguinte frase. Ele falava o seguinte: se alguém ora por 5 minutos, eu oro junto com ele. Se alguém ora por 10 minutos, eu oro por ele. E se alguém ora por 15 minutos, eu oro contra ele. Logicamente, ele estava brincando, não é? Mas ele exemplificava essa parte da oração do povo judeu dizendo isso. O judeu gostava das orações longas para se mostrar, para atrair atenção sobre si. E Jesus aqui está condenando esse tipo de oração, essa formalidade que era muitas vezes abusada. Abusada. Você se lembra, numa história do Velho Testamento, quando o profeta Elias chamou aqueles profetas de Baal, você lembra dessa história? Para ver realmente quem era o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal passaram metade de um dia dizendo a mesma frase: ó Baal, nos escute. Parecia que eles estavam fazendo uma espécie de encantamento. E existia uma tendência do judeu ter o mesmo tipo de conduta, nas repetições de palavras, nas repetições de horários. Isso poderia ser uma formalidade e até mesmo como se fosse um encantamento. Se eu não falar aquelas palavras, Deus não vai responder a minha oração. Lembra em Atos capítulo 19, na cidade de Éfeso, os habitantes passaram horas gritando a mesma frase: grande é Diana dos Efésios. Exatamente isso que Jesus está condenando aqui. Os judeus faziam isso, até mesmo sem pensar, quando recitavam suas orações desta maneira. Existia também uma outra maneira que o judeu orava, usando um monte de adjetivos antes de começar a sua oração para Deus. Uma oração famosa dos judeus, por exemplo, começava dessa maneira: abençoado, louvado, glorificado, exaltado, honrado, adorado, magnificado e levantado seja o nome de Deus. E muitos falavam isso sem pensar, né? Era o costume de se usar adjetivos para Deus nas suas orações. Era um tipo, talvez, de encantamento. As pessoas repetiam sempre as mesmas coisas. E Jesus está condenando este tipo de oração.
Era muito fácil para um ator, para um hipócrita, para um fariseu estar em uma esquina muito bem movimentada ou numa praça bem lotada, a fim de que todos pudessem ouvir a sua oração. E o fariseu falava bonito, né? Ele tinha adjetivos grandes para Deus. A sua oração era uma oração longa, e todo mundo ouvia e ficava maravilhado com aquele fariseu. E pensava, este homem, com certeza, é muito religioso. Olha a maneira como ele orava. E Jesus está dizendo, não é para ser assim. Não é para ser assim. 2 regras Jesus coloca aqui e nós vamos terminar hoje. Nesse texto que acabamos de ler, né, dos versículos 5 a 8. 2 regras bem simples, bem básicas que Jesus coloca aqui. A primeira era que a oração verdadeira deveria ser oferecida a Deus. A Deus. A grande falta do povo que Jesus está criticando é que eles estavam orando aos homens e não a Deus. Eles estavam orando para serem ouvidos, para serem reconhecidos. E a oração, Jesus está dizendo aqui, é para ser dirigida a Deus e não aos homens. A segunda coisa que Jesus está insistindo com o povo era que eles deveriam lembrar que o Deus para quem eles estavam orando era um Deus de amor, que estava muito mais pronto a responder do que eles estavam para pedir. Nós não chegamos ou nos achegamos a Deus que precisa ser coagido, incomodado, insistido para responder nossas orações. Pelo contrário, nós nos achegamos a Deus que tem um só desejo no seu coração, de dar aos seus filhos. Quando eu e você nos lembrarmos disso, nós vamos orar da maneira correta. Nós não precisamos incomodar o nosso Deus com palavras bonitas. Nós não precisamos incomodar o nosso Deus com orações longas. Nós temos que lembrar 2 coisas. Nossas orações são para Deus, e o Deus para quem nós estamos orando está muito mais preocupado em nos dar do que nos ouvir. Ele nos ama a esse ponto. E quando eu e você nos lembrarmos disso, nós vamos orar da maneira certa. A partir do versículo 9, nós vamos ver isso no sábado que vem. Do 9 ao 15, Jesus vai ensinar a maneira certa de orar. Ele já mostrou como não orar, assim como ele mostrou como não dar esmolas. Agora ele vai mostrar como nós devemos orar. Oração é um ato de louvor a Deus, assim como o ofertar também é. Mas tem que ser feito da maneira certa. E Jesus vai nos ensinar a maneira certa de nós orarmos. Vamos terminar aqui, são 9 horas. Vamos terminar com uma oração. Vou pedir ao Fábio que escolha alguém, por favor, para dirigir a nossa oração final. E antes disso, eu quero mais uma vez agradecer a você. Nós estamos juntos aqui desde as 3 horas da tarde. Não é fácil, né? Não é fácil ficar tanto tempo compenetrado, estudando a palavra de Deus. E vamos fazer isso de novo no sábado que vem.
Então, eu quero parabenizar você. Esteve aqui conosco neste sábado. Você que pôde vir somente num horário, que bom que você veio, não é? É ótimo que você pôde estar aqui também por um período dessa aula. E se você perdeu algum ponto da aula de hoje, esteja aqui no sábado que vem. Porque o que vamos falar no sábado que vem, você pode ouvir sem ter ouvido o que você ouviu na aula de hoje. Então, não pense que porque você perdeu isso, você não pode... De orar assim, orar, sabe? Isso aí. Vamos, então, fazer uma oração final. Vou pedir ao Fábio que escolha alguém que possa orar. E lembre-se, sábado que vem, às 15 horas, nós estamos juntos aqui para mais um sábado intensivo e vamos terminar os capítulos 6 e 7 com a permissão de Deus. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos. Não deu tempo da gente falar perguntas e comentários, podemos fazer isso no comecinho da semana que vem, tá bom? Fábio, por favor. Muito obrigado, Alan. Pediu o irmão Luiz Paulo Simonese que possa nos dirigir em oração. Posso sim. Vamos orar e agradecer a Deus, né, por esse estudo maravilhoso.